Então, só uma rápida revisão aqui, para a gente entender. Nós estamos finalizando essa parte, né? Nós ficamos assim numa espécie de parênteses, que até faz algumas semanas que não estamos abrindo o livro de 2 Crônicas, né? Onde nós paramos, porque nós começamos a falar sobre essa guerra entre Satanás e Deus. E então estamos falando, sempre temos feito essa série de estudos sobre essa estratégia do inimigo, que ficou muito clara assim nessa época do filho de Josafá, e passamos a estudar. Então, só passando por alguns desses diagramas que já vimos anteriormente, só queria lembrar que Satanás ele tem uma estratégia que é lutar contra a estratégia de Deus. Satanás não tem uma estratégia própria. O negócio dele é impedir, acabar, tirar o efeito do plano de Deus. Então, o que ele está de olho, tentando entender o que Deus está fazendo para poder contrariar. E o que nós precisamos entender é que nós, como povo de Deus, nós estamos menos atentos, muitas vezes, ao plano de Deus do que Satanás. Satanás está muito mais ligado ao plano de Deus, muito mais atento, entendendo às vezes muito melhor o que Deus está se preparando para fazer do que Satanás. Então a gente precisa estar mais atento a Deus e também àquilo que Satanás está fazendo para impedir. Então, só lembrando essa parte aqui, que no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, a estratégia de Satanás era impedir a primeira grande parte do plano de Deus. Qual que era a primeira grande parte do plano de Deus? Trazer Jesus, né? Então, antes da primeira vinda, a estratégia de Satanás era impedir, fazer tudo possível para não deixar o plano de Deus acontecer para a vinda de Jesus. Mas o que ele podia fazer para impedir a vinda de Jesus? Deus não ia simplesmente, em algum dado momento, escolher qualquer pessoa no mundo e escolher uma mulher para trazer Jesus ao mundo. Não, essa mulher era uma pessoa especial, fazia parte de um povo, fazia parte de uma linhagem, fazia parte de uma descendência. Então, era isso que Satanás estava de olho. Quem é a linhagem? Onde está a linhagem? De onde virá a sequência genealógica para trazer o Messias? Então, por isso, exatamente nesse ponto que nós vimos em Crônicas, como Satanás queria acabar com a descendência de Davi, porque ele tinha visto que de Davi viria o Messias. Então, essa primeira parte do plano de Deus é uma forma de simplificar. Deus estava fazendo muita coisa no Velho Testamento, mas tudo estava apontando para a vinda de Jesus. E Satanás estava fazendo tudo possível. Agora que Jesus já veio, inclusive já triunfou sobre Satanás na cruz, o plano de Deus, embora Jesus tenha selado a vitória, assim, a vitória de Jesus não pode ser desfeita, mas ainda falta uma outra parte do plano de Deus para Jesus poder voltar aqui no final. Então, tem uma outra etapa, tem uma outra fase do plano de Deus que nos interessa muito, porque nós estamos aqui, né? E nós queremos, nós precisamos entender que Jesus vai voltar, outra vez é Jesus que tem a chave da vitória, é Ele que vai realmente vencer o inimigo definitivamente, mas algo precisa acontecer antes. Assim como Jesus não ia simplesmente aparecer na história, Deus preparou por milênios para que Jesus pudesse vir. A volta de Jesus também não é simplesmente, ninguém sabe quando, mas na hora que Deus resolve, Ele fala, chegou a hora e pode voltar e pôr fim nessa história. Não é assim. Deus tem um plano, Ele está desenvolvendo um plano e algo precisa acontecer para Jesus voltar. Muitas dessas coisas que precisam acontecer, nós não sabemos nem a sequência exata, nem como vão acontecer e muito menos quando. Então nós nunca vamos ter as chaves todas, o conhecimento todo para saber quando Jesus vai voltar.
Mas existem várias coisas importantes nesse processo que estão reveladas na palavra ou que estão escondidos na palavra e que nós precisamos entender melhor para podermos estar preparados. Então, isso que tem ocupado os nossos últimos estudos, entender o que precisa acontecer para que Jesus volte. E exatamente ali que está o ponto que Satanás está procurando impedir. Como antes ele queria acabar com a descendência de Davi, agora ele quer também fazer alguma coisa para que esse outro filho varão que precisa nascer, ele vai fazer tudo para que não aconteça, tá? Então aqui nós vimos essa estratégia de Satanás, né? Impedir o plano de Deus. E qual que é a estratégia de Deus que Satanás está procurando impedir? Ele quer preparar uma mulher, assim como ele precisou preparar a nação de Israel. Maria foi preparada, mas assim, ela foi simplesmente o final de um processo de preparação da nação de Israel. Então ele estava preparando uma mulher, e isso é simbolizado por Sara, que no tempo de Abraão, a estratégia de Satanás era acabar com Sara, não permitir que Sara pudesse continuar com Abraão, porque ela era a mulher que precisava ser o início da linhagem. Depois que a mulher está preparada, ela precisa começar a ter dores de parto para dar à luz, e depois nós temos toda essa história do filho varão que nasce em Apocalipse 12. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Depois eu também vou voltar nessa parte aqui, que sempre parece, durante todo esse desenvolvimento da história, sempre parece que Deus está perdendo. Todos os combates sempre parece, puxa Deus, mas eu esperava que agora nosso lado fosse vencer. Não, parece que ele está perdendo. E parece que está perdendo, e parece que está perdendo. Então sempre parece, né, Jesus na cruz, parece que Deus está perdendo, né? Mas Deus tem uma estratégia para ganhar no meio dessa situação. Então, o filho que Deus espera. Nós terminamos nossos estudos em dezembro falando sobre essas três manifestações, essas três figuras diferentes do filho que Deus está esperando no final. O filho que Deus esperava no Velho Testamento era o próprio Jesus. Mas agora que Jesus já veio, antes de Jesus voltar, Apocalipse 12 fala de uma outra mulher e de um outro filho que precisa nascer antes da volta de Jesus. E é o filho varão, né? Apocalipse 12, as duas testemunhas, Apocalipse 11, e os 144 mil em Apocalipse 7 e 14. Então, não posso repetir tudo isso aqui, que nós ficamos uma aula em cada uma dessas partes, mas nós vamos tentar agora amarrar todas as pontas, né? Se vocês forem ouvindo bem rápido, a gente pode terminar hoje ainda. Esse filho que Deus espera, ok? Então, quem está anotando, eu acho que nós não mostramos isso aqui. Estava aqui na última aula, mas não chegamos a falar sobre isso. Então, esse filho que Deus espera, o que nós estamos querendo entender? Nós queremos entender o que é que Deus quer que aconteça antes da volta de Jesus. Porque esse tem que ser o nosso foco, porque já é o foco de Deus, é o foco de Satanás, mas até agora não está sendo o foco da igreja. Vocês percebem que nós parece que somos os mais por fora da história? Né? Deus está trabalhando para produzir uma coisa, Satanás percebe e está lutando contra, e nós estamos aí, às vezes cantando, pregando, ensinando, mas totalmente alheios àquilo que Deus realmente quer fazer. Isso é muito grave, isso é muito sério. Nós somos a igreja, nós somos o povo que Deus escolheu na terra para cumprir os propósitos dele, e nós não estamos sabendo o que Deus quer. Isso
não é novidade que no tempo de Israel era mais ou menos assim também, né? Israel às vezes era o povo mais por fora daquilo que Deus realmente queria fazer. Então, isso aqui é mais ou menos uma aplicação dessas três figuras, né? Que é o filho varão? O que é o filho que vai nascer? É aquele que vai trazer filho varão, ele até parece Jesus, muitos comentaristas até acham que o Apocalipse 12 está falando de Jesus. É Jesus, mas agora é Jesus em nós. A igreja tem sido a igreja por todos esses séculos, desde que Jesus foi embora, mas a imagem de Jesus na terra não apareceu de verdade. Então, o filho varão, um dos aspectos disso, fala em Efésios 4, que nós temos que chegar à perfeita varonilidade, quer dizer, é quando o filho se torna adulto que ele parece mesmo com o pai, né? Quando é bebezinho, todo mundo fala assim, tem a cara do pai, tem a cara da mãe, né? E eu fico olhando assim, não estou vendo cara nenhuma, né? Assim, porque, né? Mas assim, não tem, assim, mas a pessoa já fica assim, olhando e vendo algumas características, mas com o bebê ainda é muito difícil de enxergar, está muito longe ainda. Mas quando à medida que vai se tornando adulto, assim, agora sim, agora dá para ver o pai, né? Dá para ver o pai e a mãe, mas, né, no caso de Deus, a trindade, pai e mãe, está tudo junto. Então nós temos que trazer a imagem perfeita de Deus, né? Isso é o filho varão. O filho que Deus espera é aquele que vai dar testemunho. Desde a igreja primitiva, nossa missão na terra é dar testemunho, mas como nós temos falado, o testemunho que a igreja dá hoje não é um testemunho completo, genuíno e real. Nós estamos dando mais testemunho de nós, ou mais testemunho de coisas que não fazem parte da vida de Deus do que de Deus. Então, o testemunho, o que faz parte? Aqui são só algumas palavras-chave, né? O testemunho que a igreja, que as duas testemunhas, mas que toda a igreja precisa dar, é da segunda vinda, do evangelho do reino, que fala em Mateus 24, esse evangelho do reino precisa ser anunciado em toda a terra, e aí virá o fim. Como algumas pessoas têm comentado, esse é o versículo mais explícito no Novo Testamento sobre o que precisa acontecer antes de Jesus voltar. Mateus 24, 14, eu acho. Este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para todas as nações, para testemunho, fala em Marcos, para testemunho, e aí virá o fim. Então, o que ele está dizendo? Enquanto não houver um testemunho claro, dado em toda a terra, o juiz, que quando ele vier não tem segunda chance, mas antes dele vir, como ele é justo, ele fala assim, precisa ter um testemunho antes da volta dele, porque aí ele pode julgar, aí ele pode falar assim, você não tem desculpa porque o testemunho foi dado. Então, esse testemunho da segunda vinda, do evangelho do reino, do juízo de Deus, esse testemunho precisa ser dado antes da volta de Jesus. E o testemunho, você testemunha, a palavra no Novo Testamento significa mártir, então o testemunho inclui o martírio, que é dar testemunho do amor de Deus, assim como Jesus deu na cruz, né? O corpo de Cristo vai dar esse testemunho no final. Outra coisa, né, que Deus está esperando desse filho que vai nascer, ele está esperando um combate final. Vai ter, aí nós precisamos sempre assim, aquilo que acontece antes da vinda de Jesus, às vezes até nas profecias bíblicas, mistura um pouco com aquilo que acontece na vinda de Jesus. As descrições da volta de Jesus sempre são muito cheias de juízo, de guerra. Apocalipse 19, que é a descrição mais clara da volta de Jesus, que nós temos na Bíblia, Apocalipse 19, é ele vindo com exército e vencendo a besta, o falso profeta, todas as forças satânicas. Então, o final da guerra,
A guerra final mesmo é quando Jesus volta. Mas no período anterior, logo antes da volta de Jesus, nós temos um grande combate final, que é o que nós vamos falar um pouco mais hoje a respeito disso, né? Mas em Apocalipse 12 fala a respeito do filho varão que nasce, é arrebatado para o céu e depois há uma guerra entre os anjos com Miguel e Satanás. Então, isso é tudo antes da volta de Jesus. Tem um grande combate que vai formando o caminho para a volta de Jesus. Número 4 aqui, a união completa de Jesus. Isso é bem representado com os 144 mil, principalmente no capítulo 14, onde fala que eles vão aonde quer que o Cordeiro vá. Eles são totalmente puros, totalmente separados. Então nós temos uma descrição bem clara de como esse filho que nasce, e como a gente está falando assim, o filho é da mulher, a mulher é a igreja, faz parte, assim, são duas coisas, mas ao mesmo tempo fazem parte, né? Tudo é um povo só, né? A mulher e o filho varão, ou as duas testemunhas, ou os 144 mil, eles são parte da igreja, são a própria igreja e estão levando toda a igreja a entrar na mesma união completa com Jesus, que a volta de Jesus depois é o casamento. Mas antes do casamento já está havendo uma união muito mais profunda, muito mais íntima com Jesus. E aqui mais um elemento que nós temos que esse grupo vai cumprir, é que eles vão sustentar e alimentar a mulher. Então o filho que nasce, ele é o instrumento que Deus usa para sustentar, proteger e alimentar a própria igreja durante esse tempo. Então são vários acontecimentos, são vários fatores. Eu sei que é um pouco difícil até da gente guardar tudo isso aqui e formar uma imagem unificada, mas isso é porque a gente realmente não entende muitos aspectos disso, tem muitas coisas que ainda não sabemos exatamente como devem ser, mas que fazem parte do quadro que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é mais para a gente ver essas diversas imagens sobre os dois grupos, que tem a mulher, que é a igreja, e o filho que nasce. Então, quem são esses dois grupos? Falamos um pouco na última aula sobre essa questão. Assim, tem a igreja como um todo, e tem um grupo dentro da igreja, o que é produzido pela igreja, esse filho que nasce da igreja, que é distinto, porque olha quantas imagens nós temos aqui. Em Apocalipse 12 fala da mulher e o filho que nasce. Então são duas coisas, mas ao mesmo tempo eles fazem parte do mesmo povo. Então o que nós queremos é só frisar esse aspecto, porque a gente pode, por um lado, falar assim, não, é tudo a igreja, não tem diferença nenhuma, ou nós podemos tentar diferenciar demais, como os vencedores, como aqueles que são separados, quase como elite, um povo que não faz parte do mesmo grupo. Isso também está errado. Mas olha só aqui, então no Apocalipse 12 nós temos a mulher e o filho que nasce. Então tem uma diferenciação. Em Apocalipse 11, nós temos igreja, se vocês quiserem colocar aqui também, só para frisar mais a figura, candelabro, né? O candelabro que representa a igreja. Então tem o candelabro e as duas testemunhas, que são as duas oliveiras. Então também está diferenciando, tem a luz, a igreja que dá luz, mas tem as duas oliveiras que dão o azeite para que o candelabro possa trazer essa luz. Então diferenciou. Nos 144 mil, em Apocalipse 7, tem um grupo que é selado de todas as 12 tribos, de cada tribo sai 12 mil, 12 mil, 12 mil, formam 144 mil. Um grupo seleto, um grupo que tem simbolicamente um número definido. Eles são selados para
serem protegidos durante a tribulação. Mas depois, no mesmo capítulo, aparece uma imensa multidão que ninguém pode contar, não tem um número definido, vem de todas as nações, não vem só de Israel. Então essas coisas são ao mesmo tempo simbólicas, mas formam uma ideia. Tem diferença, tem um grupo selado, um grupo separado, seleto, menor, e tem um grupo maior. Mas um é melhor do que o outro? Não, porque isso já falamos na última aula sobre esse grupo maior. Eles também passam pela tribulação, são vencedores, estão em vestes brancas, então eles não estão numa segunda classe, são pessoas que venceram também. E eu vejo, isso aí não está explícito na Bíblia, mas eu vejo que os 144 mil, na verdade, assim como as duas testemunhas, ajudam a igreja. O filho varão sustenta a mulher. Os 144 mil, eles abrem o caminho para que toda essa grande multidão possa entrar e ser vencedor também. Então, a ideia não é assim, tem um grupo que é melhor, vocês querem ser só a igreja, né? Nós somos da elite. Não. Existe um chamado para buscar mais e mais de Deus. Existe, assim, aquela ideia, eu já aceitei Jesus, sou salvo, eu não preciso mais do que isso, eu não tenho ambições. Não, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele nunca para, ele nunca se aposenta, né? Ele nunca acha que chegou, ele nunca acha que o que ele leu da Bíblia, o que ele ganhou de almas, o que ele trabalhou para Jesus, seja em qual área for, ele nunca acha que aquilo é suficiente, ele sempre acha, eu preciso mais. Lembra de Paulo em Filipenses? Já tinha feito 3 viagens missionárias, já tinha sido arrebatado ao céu, já tinha visto coisas que ele falou que não podia nem falar de tão tremendas que eram. Ele tinha tido experiências que, gente, chega, tá bom para mim. Ele estava na prisão, ele podia dizer assim, Deus, então, estou na prisão, não tem mais nada. O que ele fala em Filipenses 3? Eu prossigo, eu me esqueço do que passou, é como assim, eu não fiz nada até agora. Eu vou para o alvo, eu prossigo, eu não posso parar, eu tenho que chegar lá, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo, você não tem certeza que você vai ser ressuscitado? É isso que está em Filipenses 3. Isso, gente, não é para um grupo seleto, isso é para todo mundo. Isso é o espírito dos 144 mil que vão seguindo o Cordeiro aonde quer que ele vá. Isso é o que esse grupo, eles entram antes, mas eles chamam todo mundo para ir junto com eles. Deu para entender? Não é para ser um grupo separado, nós somos os profundos, assim, por exemplo, vamos supor, quem estuda faz seminário, não é todo mundo na igreja que vai fazer seminário. Então tem o clero, né, tem aqueles que estão no ministério, tem aqueles que estão, que buscaram mais, e tem o povão. Deus nunca quis esses dois grupos como separados. Entende a diferença? Sempre vai ter uma multidão que ainda não chegou onde Deus quer, mas sempre o chamado de Deus é, vamos gente, não é só para nós, isso aqui não é uma coisa exclusiva, isso aqui não é um privilégio, Deus não está querendo que lá no reino tenha alguns que chegaram mais e outros menos, Ele quer que todos cheguem, entende? Então esse é o quadro. Outra maneira de falar assim, primícias, né, que eu acabei de falar, primícias, chegaram antes, mas ele quer a plenitude. O que é plenitude? É todos chegando lá, todos sendo testemunhas, todos sendo pessoas que refletem a imagem de Deus. E outra figura disso é a nação, o povo como todo e o exército que entra nas batalhas. Então, existem os dois grupos, não podemos deixar de identificar, distinguir entre os dois grupos, tem os dois grupos, mas o objetivo de Deus é formar um grande povo, né, uma grande multidão de vencedores, amém? Então não é assim, é opcional, se você quiser, você pode ir mais adiante com Deus. Mas se você não quiser, para Deus está bom onde está.
Vocês percebem? Isso aí tem que ser uma coisa abominável para nós. Né? Isso é aquela ideia lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O de 5 multiplicou, dobrou, virou 10, o de 2 dobrou também, virou 4. O de 1 falou assim, olha, eu achei que 1 estava bom. Afinal de contas, eu não ia lucrar, porque quem tinha 5 e produziu 10, ele deu os 10 embora para Deus, não foi? Ficou com ele. O que tinha 2, multiplicou, mas não era para ele. Você é um mordomo, você não é rico, você tem R$1 milhão para você utilizar, mas não é seu. Você tem um recurso enorme, mas não é seu. O de 1 talento, fala assim, bom, não é meu, eu guardo. Eu não vou perder, eu não vou roubar. Ele pôs dentro de um guardanapo, enterrou, falou assim, ó, o que no último dia, eu não vou ficar com nada mesmo. Se ficar 1, eu vou dar para ele. Se ficar 2, eu vou dar para ele. Se ficar 3, eu não vou lucrar. Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou suar? Para que eu... Não, esse aqui é para guardar para quando ele voltar. Está aqui, ó. Tá tudo guardadinho, está aqui, ó, pronto. A hora que ele vier, o que é seu, né? Foi isso que ele falou numa parábola? O que é seu está aqui, toma. Deus reprovou, Deus abominou, servo malvado. Então, gente, e quando você lê tem outras parábolas, aquele que não tinha veste nupcial, etc. Tudo é de graça, a veste não é nossa. Não fui eu que fiz a veste nupcial para entrar na festa. Mas se eu não tenho, é porque eu não recebi, eu não fui atrás, eu não recebi. Então, o talento é que aquilo assim, Deus já me deu muita coisa, para mim já está bom. Irmãos, longe de nós tal atitude, amém? Em termos de ter caminhado com Deus, em termos de idade, eu já estou com 60, 70, 80, 90, não, tá bom, gente, já, agora é só esperar. Deus é nunca só esperar, é usar o que nós temos para a glória dele, é prosseguir. Quando você estiver desanimado, pegue Filipenses 3, leia, ore e busque de Deus o mesmo coração dele, amém? Porque é isso que vai nos preparar para o último tempo. Ok. Agora, nós já temos falado bastante sobre Apocalipse 12, mas eu quero que vocês abram lá, porque nós precisamos agora falar sobre esse aspecto final. O que eu quero que a gente veja hoje é o seguinte: nós já vimos assim, que na segunda parte, na segunda etapa do plano de Deus, tem um filho que precisa nascer, o filho varão. E a estratégia de Deus é que esse filho seja produzido, ele possa nascer. A mulher tem que ter dores de parto, tudo isso que fala em Apocalipse 12. Mas para quê? Por que Deus quer esse filho? A gente já falou mais ou menos, é para trazer a imagem de Deus, é para dar testemunho, é para ter união, tal. Mas um dos pontos é que vai ter um grande combate. Então, como eu falei, quando Jesus voltar, vai ter uma grande guerra. Jesus é o general, ele vai na frente com uma espada de 2 gumes saindo da boca dele, né? Sabe quando você vê o filme, assim, durante muito tempo, os mocinhos estão perdendo, aí chega a hora do super-herói, né? Ele chega e ele é dotado de poderes excepcionais, né? Sobrenaturais, e aí a gente vibra, né? Assim, ele chega assim, né? Vai acabar. Isso é a volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar, vai ser, né? E assim, é uma alegria, porque é o reino dele que está chegando. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos hoje pensar nisso com alegria, no sentido de que quem vai estar no meio daqueles inimigos que vão sendo derrotados, queimados, julgados por Jesus? Quem vai estar ali?
Em primeiro lugar, eu não quero estar no meio desses inimigos de Jesus, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, eu não quero que as pessoas próximas a mim, meus amigos, meus familiares, quantas pessoas, nós temos que pensar nisso. Quando Jesus voltar, vai ser um momento glorioso, porque o reino dele vem, ele vai tirar toda a maldade, tudo que é maligno, tudo que é terrível, tudo que faz parte de corrupção, violência, agressão, crueldade, tudo que faz parte disso vai acabar. É maravilhoso isso. Só que muitas pessoas vão perecer junto com isso. Então, ao mesmo tempo que nós ansiamos, esperamos, desejamos que Jesus possa voltar logo e realmente acabar com essa confusão e trazer o reino dele, nosso coração precisa ser dado um testemunho, muita gente precisa ser alcançada. Então, nós precisamos entender isso e precisamos estar prontos, porque a Bíblia fala de muita coisa terrível que vai acontecer nos últimos tempos, mas fala de uma grande colheita. Vai ter uma grande colheita, no meio de muitas catástrofes. Eu já dei o exemplo do Haiti aqui, né? Que acho que em 2010, né, houve aquele terremoto lá, matou muita gente, muita pobreza, muita perda de vida, e depois as pessoas que sobreviveram também perderam tudo que tinham, mas muita gente tem entrado no reino por causa disso. Isso vai ser multiplicado no mundo inteiro, muitas coisas terríveis acontecendo, pragas, juízos, muita gente até morrendo, mas muita gente entrando no reino. Então nós precisamos estar prontos, preparados para isso, né? E o nosso coração tem que ter esse desejo. Deus, a igreja precisa estar pronta para esse momento, porque vai ser um grande momento de combate, e toda essa fúria, todo esse foco de Satanás para acabar com a estratégia de Deus vai potencializar, vai ficar muito mais forte. Durante a história a gente viu quantas coisas na Bíblia que conta, no século passado, o Holocausto, por exemplo, a estratégia do inimigo para acabar com Israel, Hitler, a fúria dele, os comunistas, os países comunistas, quanto que eles tentaram acabar, erradicar a igreja, milhões de mártires. É Satanás, ele está tentando acabar, tentando eliminar a possibilidade de vir à luz aquilo que vai ser a ruína dele. Só que nesse último tempo, tudo isso aí vai ser pior. Às vezes a gente lê as coisas, eu fico comentando com a Maristela, tem jeito de ser pior do que o Holocausto? Não sei quanto que vocês já viram, já leram, assim, a gente sabe em geral, mas você começa a ler testemunhos, relatos, gente, tem jeito de ser pior do que isso? É possível? É que isso também, assim, já houve outros momentos, né, é menos divulgado, mas nas cadeias comunistas da Rússia, da China, coisas terríveis aconteceram para milhares e milhões de pessoas. Bom, então vamos lá, Apocalipse 12, eu quero reler com vocês, eu vou passar por cima de algumas partes que a gente já viu, mas eu queria que vocês vissem agora a sequência. Eu espero que agora, depois que a gente falou sobre filho varão, 2 testemunhas, 144 mil, eu espero que agora esse capítulo 12 de Apocalipse eu considero como um capítulo, assim, toda a palavra de Deus é importante, é fundamental, mas tem algumas partes assim que elas são chaves, elas explicam muitas outras coisas, é muita concentração. Se você quiser entender os últimos tempos, esse capítulo 12, claro que você precisa de outras partes para entender esse capítulo, mas quando você tem esses complementos, você lê Apocalipse 12, ele tem muitos detalhes, ele é fundamental para a gente entender. Então vamos lá. Viu-se um grande sinal no céu. Ele viu no céu, mas essa mulher está na terra, então a gente precisa entender, né? Ele está vendo isso de uma maneira espiritual no céu, mas essa mulher é a igreja que está na terra.
uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então isso fala até sobre a etapa que eu espero que nós estejamos chegando perto disso, porque é um período de sofrimento. A igreja tem sofrido e vai sofrer para dar à luz aquilo que Deus está querendo. E quem sabe aquilo que nós estamos passando hoje, quem sabe faz parte disso. A Bíblia, Jesus fala, né, em João 16, que as dores de parto são terríveis, mas que depois que passam e nasce o varão, a mulher nem lembra mais das dores, porque é tão maravilhoso ter nascido um filho. Então, o nosso sofrimento, a Bíblia fala sobre isso. Ele fala assim, nosso sofrimento agora, por um momento, ele fala assim de anos de sofrimento como se fosse um momento. Os nossos sofrimentos, que são por um momento, são como nada em comparação ao peso de glória que Deus está produzindo em nós. Não ajuda você assim, gente, o que eu estou passando? Se você está passando uma coisa e a única coisa que interessa para você é o seu ganho pessoal, então você não vai poder se enquadrar nessa alegria. Mas se você está passando por algum tipo de sofrimento, e esse sofrimento faz parte do seu coração de querer a glória de Deus e o reino de Deus na terra, então o seu sofrimento tem valor. Pode não ter valor para ninguém agora, pode não ter sentido, se no momento, né, será que a mulher, né, poucas mulheres tiveram parto normal hoje em dia, né, assim que podem descrever isso, né? Mas será que quando a mulher está tendo, nem que seja as dores, as contrações que vêm antes, quando a mulher está passando por dores, será que naquele momento da dor ela consegue pensar no filho? Eu penso que não, não sei porque, né? Eu penso que naquele momento ela pensa na dor, não é? Quando a gente está sofrendo, a gente pensa em quem? Eu, minha dor, ai meu Deus, tira essa dor, não é isso? É o que a gente pensa. Mas irmãos, vamos começar a colocar os olhos, esse sofrimento faz parte de um significado maior para produzir o que Deus quer trazer à luz um filho, e nós podemos fazer parte. A nossa dor pode ser uma dor pessoal sem valor, você que escolhe. Nossa dor pode ser uma coisa só voltada para nós mesmos. A única coisa que eu quero é o meu resultado, a minha felicidade, a minha estabilidade, né, aquilo que eu estou querendo. Eu quero sair dessa situação, eu quero resolver meu problema, eu quero ser feliz. Ou eu posso usar a minha vida para dizer, Deus, eu não entendo essa dor, eu não entendo o que eu estou passando, eu não sei por que eu estou passando isso, mas eu quero fazer parte do teu propósito. Porque Deus usa as coisas pessoais, que nem Abraão e Sara. Deus usa o grande desejo deles de ter um filho para produzir algo para o reino dele, percebe? Deus usa as nossas situações pessoais. Só que a gente pode desviar isso para nós mesmos ou para o plano de Deus. Então, essas dores de parto é para dar à luz um filho. Versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Isso está se referindo, né, a Satanás, que quando ele caiu, ele levou 1/3 dos anjos junto com ele. E lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então, eu quero que vocês sigam aqui, no nosso esbocinho aqui, nesse capítulo 12 de Apocalipse,
ele vai falar sobre 4 ataques de Satanás que fazem parte desse combate final. Satanás está sempre procurando combater, sempre atacando o povo de Deus e os propósitos de Deus. Mas isso aqui é tudo no final. E são 4 aspectos, 4 coisas que acontecem nessa guerra final, nesse grande combate final, ok? Então a primeira coisa que ele está procurando, quando fala da mulher, ela está sentindo dores de parto para dar à luz, e aí aparece o dragão. O que o dragão quer? Ele quer o filho, porque a igreja existe, a igreja, o propósito dela na terra, nessa segunda etapa do plano de Deus, na primeira era para preparar o caminho para próprio Jesus nascer. Agora Jesus precisa nascer em nós, ele precisa ser formado, e Satanás tem muito medo disso. Satanás tem medo do filho que vai nascer da igreja, e ele está ali pronto para, assim que nasce, já devorar. Então o primeiro ataque dele é contra o filho que vai nascer. Versículo 5: ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mas, e aqui a gente não vê exatamente a cena, porque tem um dragão enorme. Eu estou usando a minha imaginação, não é o que fala aqui, né? Mas eu imagino o dragão. Tudo que você já viu de dragão, o dragão é enorme, não é? Então, eu imagino uma mulher não tão grande e um dragão enorme. E ele quer devorar o filho. Mas quando o filho nasce, antes que ele consiga devorar, esse filho é arrebatado. Ele não consegue. Então, primeiro round, né? A primeira etapa da guerra, ele perdeu. Porque ele não conseguiu pegar o filho. E só para vocês lembrarem, nosso tempo está meio escasso, mas só para vocês lembrarem, se vocês quiserem anotar, eu não vou nem abrir lá. Mas em 2 Coríntios 12, porque quando a gente fala assim, o filho foi arrebatado para o céu, você pensa, mas como que é isso? Isso é um arrebatamento físico? Que tipo de arrebatamento é esse? Então, só para a gente entender que tem um outro exemplo muito bíblico que Paulo está contando. Ele nem fala que é ele, mas é 2 Coríntios 12, nos primeiros versículos, ele fala assim, eu conheço um homem, esse homem é ele, né? Mas ele fala assim, eu conheço um homem que foi levado para o céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, porque ele não foi embora. Ele continuou, e aí ele relata a experiência que ele foi para o terceiro céu, que ele viu coisas que ele não podia nem contar, de tão preciosas que eram. Então, isso é um exemplo do filho varão. O filho varão também foi arrebatado, se no corpo, fora do corpo, né? Não foi no corpo, né? Ele foi arrebatado, esteve diante de Deus, e é isso que o filho varão, o filho que nasce da mulher, essas primícias, essas pessoas que vão entrando, eles são produzidos pela igreja, eles saem da igreja, fazem parte da igreja, e eles entram numa comunhão com Deus, numa intimidade com Deus, que é muito grande. Por isso que fala assim, eles são arrebatados, eles estão diante de Deus, diante do trono. Os 144 mil estão no Monte Sião, junto com o Cordeiro, cantando um novo cântico. É a mesma coisa descrito de uma outra forma, entendeu? Então esse é o arrebatamento. Satanás não consegue pegar, ele quer pegar, ele quer desviar. E irmãos, vamos só colocando um parênteses aqui, como Satanás, ele está sempre querendo. E como ainda não chegou o momento desse filho varão, ele não nasceu ainda, mas esses grupos que nós vimos, né, tem a mulher, tem o filho, tem as 2 testemunhas, assim, na verdade, assim, são as pessoas que são produzidas pela igreja e que entram em comunhão com Deus, que caminham com Deus para poder trazer todos os outros. Eles entram um pouquinho antes para trazer os outros.
Mas isso, todas as vezes que tem acontecido isso, principalmente nos anos recentes, mas a gente pode voltar na história, a gente pode ver isso acontecendo vez após vez. Satanás não está pronto para devorar? Nós temos um livro chamado A Igreja do Século XX, a história que não foi contada. Ele conta, e tem um outro livro que não foi, assim, a gente tem na editora, mas não fomos nós que preparamos, que produzimos o livro, chama Os Generais de Deus. E os dois livros contam histórias do nosso século recente, do século passado, de quantas pessoas, eu de vez em quando aqui nas aulas eu menciono um homem chamado William Branham, um homem que teve umas experiências com Deus, visões de Deus, mas o dragão que estava na espreita, ele conseguiu devorar. Não estou falando de perder salvação, mas o ministério desse homem, que foi uma coisa preciosa, poderosa, ele se achava o Elias que deveria vir antes da volta de Jesus. Ele dizia isso, e quando ele começou a falar isso, ele perdeu, porque com João Batista ele tem que falar assim, eu não sou ninguém, mas ele se exaltou, o dragão conseguiu arrebatar o ministério dele, roubou da igreja a oportunidade que seria para levar mais gente para lá, não, desviou. E muitos outros, eu poderia falar de muitos outros que se não caíram em pecado, mas perderam o melhor de Deus. Esse dragão está querendo devorar o filho que nasce, é nesse sentido, ele não quer que o filho nasça, ele não quer que saia o que Deus está querendo produzir. Ele planta orgulho, ele planta lascívia, ele planta pensamentos de exaltação, de ambição, dinheiro, quantas coisas que entram na vida de servos de Deus e que desvia, movimentos inteiros se desviam daquilo que tinha. Estuda a história da igreja, esse livro que eu acabei de falar, a igreja do século XX, ele vai mostrando, tal movimento começou, era uma bênção, e aí foi, e mostra como foi caindo, como foi desviando. Esse é um exemplo do que, o que é o dragão devorar o filho? É isso, é tirar. Mas em algum momento o filho varão vai nascer, ele vai nascer e o dragão não vai conseguir devorar, amém? Eles vão entrar, eles vão abrir o caminho e a igreja vai acompanhar juntos, amém? Então, nossa esperança é essa, né? Mas esse é o primeiro ataque, ele não quer que o filho varão nasça. Aí vem, versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Então, o filho varão é arrebatado, fica fora de alcance do dragão, e a mulher também, ela vai para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E isso fala das duas testemunhas. Ela é alimentada por quem? Pelo próprio filho varão, ou pelas duas testemunhas, que são a mesma coisa. Então, ela é preparada, ela é protegida para ficar ali durante um tempo, esse tempo da tribulação, né, 1260 dias, mas ela é sustentada. Ela é sustentada pelo próprio filho que nasceu. Versículo 7. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. Então essa é a segunda etapa da guerra. Primeira, ele quer pegar o filho varão, não consegue. Segunda, ele está sempre batalhando contra os anjos, porque tudo que acontece aqui na terra, na verdade, é uma manifestação. Aquilo que está acontecendo, a verdadeira guerra está acontecendo nas regiões celestes. Então, quando o filho varão é arrebatado, aqui não fala nada do filho varão lá, mas não é muita coincidência, o filho varão chega na presença de Deus e de repente essa guerra que na verdade está acontecendo há muito tempo,
Você acha que Miguel e seus anjos estão brigando com Satanás só agora, no fim? Não. Sempre, você vê no tempo de Daniel, já estava brigando. Sempre tem essa guerra. Só que os anjos não conseguem a vitória sem a posição da igreja. Eles estão aguardando. Quando o filho varão chega lá, muda. Alguma coisa muda nessa guerra. E aí, Satanás não tem mais lugar no céu. Ele é lançado para a terra. Mas Satanás estava no céu. O céu não é onde Deus está, né? Mas a Bíblia fala que ele está sempre nos acusando. Ele é aquele que está sempre nos acusando, impedindo as orações. Ele é o príncipe das potestades dos ares. A nossa luta na oração muitas vezes é por causa de demônios que estão nos impedindo. De repente esses demônios vão sair de lá. E como já mencionei aqui, isso é bom e ruim. É bom porque a igreja vai ter acesso livre. Nós vamos conseguir orar. O mundo vai estar pegando fogo, muitas coisas acontecendo, mas nós vamos ter liberdade na oração. Aquilo que o filho varão conseguiu de acesso ao trono de Deus, ele conseguiu agora para toda a igreja vai ter acesso. Só que quando Satanás vem para a terra, fala que ele vai descer com mais fúria ainda. Então, versículo 10, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele não para, ele está acusando você. Está me acusando de dia e de noite. Não para, mas quando ele foi expulso de lá, aí acabou. E versículo 11, eles, isso é toda a igreja, isso não é só o filho varão, eles, toda a igreja, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra. Então, essa derrota de Satanás e das suas forças nas regiões celestes tem duas partes. Uma assim, alegrai-vos, ó céus, e quem habita nos céus? Quem que habita nos céus? Só os anjos? Não, nós também. Nós estamos na terra. Você percebe a visão que ele tem? A mulher está no céu, mas ela está na terra. Por que ela está no céu? Porque o lugar dela, né, é Colossenses 3, nós temos que estar sentados com Cristo, né, nos lugares celestiais. Nós estamos na terra, mas não habitamos na terra. Mas isso não é só teórico, isso tem que ser realidade. Onde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Então, onde você habita? Onde você está buscando. Aquilo que você vive em função de alguma coisa, é ali que você mora. Então, esses céus e terra não é físico, né? Alegrai-vos, ó céus, e todos que habitam lá. Se nós habitamos no céu, nós também vamos nos alegrar com essa vitória. Agora, quem habita na terra, quem tem o coração na terra, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha como o diabo funciona. Ele, nesse momento, ele sabe, assim como os demônios sabiam de Jesus. Que é isso, Jesus? Está nos mandando sair antes da hora? Eles sabiam que uma hora eles iam ter que sair, mas eles queriam aproveitar mais um pouco de tempo. Então Satanás, ele sabe que quando chegar o filho varão e ele foi expulso do céu, ele sabe, agora a minha história está acabando, mas eu ainda tenho um pouquinho de tempo e eu vou fazer o máximo de estrago possível. Então ele sabe que tem pouco tempo. Aí vem a terceira etapa, ele vai lutar agora
contra a mulher. Versículo 13. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ele não conseguiu pegar o filho varão, ele não conseguiu vencer no céu, agora ele vai lutar contra a mulher. E o que acontece? Na verdade, isso está repetindo o que foi falado no versículo 6 já, que a mulher foi para o deserto. Agora vai explicar como que aconteceu isso. E foram dadas à mulher, versículo 14, as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, total 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Irmãos, tem muita coisa aqui que eu não entendo, não sei exatamente como explicar. O que a gente pode observar aqui é o seguinte: aqui está fazendo um paralelo com a história de Israel. Quando Israel saiu no Êxodo, saiu do Egito, com mão poderosa, era como se aquilo ali seria uma história semelhante a isso aqui. A mulher saiu do Egito, o dragão foi atrás da mulher, não foi? Atrás de Israel, perto do Mar Vermelho. Nós vamos devorar essa mulher. Só que Deus deu à mulher, a Israel, asas de águia para ela ir ao deserto, onde Faraó não podia alcançar. E lá ela foi sustentada por um tempo, né? Não é esse tempo aqui de 3 anos e meio, mas na verdade não era para ser 40 anos, foi 40 anos porque o povo não quis entrar na terra, mas ela foi sustentada ali por um tempo, e inclusive em Êxodo 19, quando Deus vai se manifestar no Monte Sinai, ele fala: eu trouxe vocês com asas de águia. Podem olhar lá, Êxodo 19. Então, tudo isso aqui é um paralelo, porque quando Jesus voltar, a segunda vinda dele, é o nosso êxodo final. Nós vamos sair do sistema de Faraó para sempre. Vocês estão vibrando com isso? Né? Vocês estão pensando, gente, vai ter um momento, nós fomos salvos, fomos redimidos, mas nós ainda estamos sendo escravizados por Faraó. Então estamos construindo muitas pirâmides para Faraó ainda, muitas cidades para Faraó. Mas ele vai nos libertar definitivamente. Isso é o êxodo. As pragas do êxodo são símbolo das pragas do Apocalipse. Então ele vai nos tirar do sistema do mundo, ele vai nos levar ao deserto. O deserto é onde nós temos o verdadeiro encontro com Deus, no Monte Sinai, e é onde Faraó, ou o dragão, não consegue nos alcançar. Então tem vários paralelos assim. Como que vai ser tudo isso? Realmente eu não sei, mas são aspectos para a gente ainda... versículo 15 também, eu não sei o que significa essa torrente de água, mas fala, versículo 15, então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo sua boca, engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, não sei exatamente o que significa isso. Isso deve ter alguma referência a toda a imundícia que o dragão tem lançado sobre a terra para engolir a igreja, toda essa avalanche de imoralidade, de humanismo, de intelectualismo, de cultura, tantas coisas que o inimigo tem lançado para tentar engolir a mulher, né? E a mulher precisa ser protegida disso. Versículo 17, então nós estamos aqui, ó. A terceira etapa do ataque dele é contra a mulher. Ele tentou pegar a mulher e não conseguiu. Até agora ele só está perdendo, né? O dragão. Versículo 17, então o dragão irou-se contra a mulher, mas ele não conseguiu pegar, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Ela tem outros filhos. Tem o filho varão, mas tem outros filhos.
e ele se irou contra o dragão, contra a mulher, mas ele não conseguiu pegar, mas ele tinha outros descendentes. A mulher, ela deu à luz o filho varão e ela deu à luz outros filhos, vitoriosos também. Porque esses são os filhos que guardam os mandamentos de Deus, que é a palavra escrita, e mantêm o testemunho de Jesus. Mantém o testemunho. Nós já vimos que são essas duas coisas que são importantes: a palavra escrita e o testemunho, que é a nossa palavra falada e são as nossas ações. As duas coisas fazem parte do testemunho. E essa aqui é a quarta etapa do ataque de Satanás. Ele ataca os filhos da mulher. E nessa parte, ele se considera bem-sucedido. Olha só, aqui ele perdeu, número 1, contra o filho varão. Aqui ele perdeu contra os anjos no céu, ele foi expulso. Aqui ele perdeu porque a mulher não foi atingida por ele. Ela fugiu, e além de fugir, ele jogou uma corrente atrás dela, mas a corrente também não alcançou a mulher. Então ele perdeu contra a mulher. Agora aqui a ira está crescendo. Ele já estava irado aqui, porque ele estava se sentindo ameaçado. Ele ficou muito bravo porque ele foi expulso do céu. Fala aqui. Ficou muito irado sabendo que tinha pouco tempo. Olha quantas vezes fala que ele estava irado. Ele estava irado porque ele foi expulso do céu. Depois ele foi irado, ficou mais irado ainda porque ele quis pegar a mulher e não conseguiu. E aí vem a quarta etapa. Então vou pegar os outros filhos dela. E nessa quarta etapa da ira que ele tem, nós vamos ter que deixar para o domingo que vem, que não dá mais tempo. Então, o que acontece quando ele ataca os filhos da mulher? E por que isso acontece? Né? A gente precisa estar preparado para entender muito, como eu repito, muitas coisas a gente não sabe, não entende. Não estou aqui para dizer que eu entendo essas coisas. Nós estamos vendo alguns aspectos, mas queremos que Deus revele mais. Se você for meditar e descobrir alguma resposta, por favor, compartilhe. Não fique com a resposta só para você. Mas é uma oportunidade que a gente tem de buscar de Deus um entendimento melhor daquilo que Deus quer nos mostrar, né? E depois nós vamos falar sobre esses outros aspectos aqui. Senhor Deus, nós estamos tratando de muitas coisas que não sabemos muito a respeito, Senhor. Então nós não queremos de forma alguma nos colocar como autoridades, como conhecedores dessas coisas. Nós estamos olhando para a Tua Palavra com muita humildade, com muita... assim, como pessoas que dependem totalmente de Ti para revelar, essas coisas estão na Tua Palavra, porque nós precisamos delas, senão o Senhor não teria colocado. Nós precisamos entender essas coisas melhor, nós precisamos entender a Tua Palavra, as coisas que vão acontecer, como nos preparar, como nós podemos não ser pessoas que estão por fora do Teu plano, que não estão se preparando para os dias finais. Tua Palavra tem muitas exortações para nós nos prepararmos, para nós entendermos que vem um dia mau, e se nós não estivermos preparados, nós não vamos conseguir ficar em pé no meio desses combates e de tanta coisa que vai acontecer. Então, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que nós tenhamos o coração que o Senhor deseja, que nós tenhamos o coração de Daniel, que nós tenhamos o coração de homens e mulheres que receberam as Tuas revelações porque queriam conhecer, porque buscavam, porque se interessavam mais em Ti do que em suas próprias vidas. E nós queremos, ó Deus, que aquilo que está acontecendo porventura nas nossas vidas, situações específicas, queremos, ó Deus, que tudo isso faça parte. Ó Deus, não queremos estar vivendo, sofrendo à toa, Senhor. Queremos
que nossa vida, até aquilo que parece uma frustração, que parece que não está acontecendo nada de importante, de bom na nossa vida, ainda mais olhando para esse ano que já iniciou, nós queremos que a nossa vida nesse ano faça parte, no mínimo, dessas dores de parto, que faça parte, ó Deus, desse clamor, desse anseio da mulher de dar à luz aquilo que o Senhor está esperando. Ó Deus, que cada um de nós possa se oferecer a Ti, Senhor, e que o Senhor possa nos receber e nos fazer parte. Ó Deus, por Tua grande misericórdia, que possamos fazer parte desse plano maravilhoso, porque no fim nós vamos ter um regozijo tremendo de saber que o Teu reino veio e triunfou sobre toda a maldade do inimigo, toda essa fúria do dragão, toda essa fúria do inimigo, até vai contribuir para o Teu reino, Senhor. Não vai conseguir impedir, não vai conseguir derrotar, ainda que pareça, ainda que aparentemente pareça ter uma vitória parcial do inimigo, nós sabemos que o Senhor está produzindo uma vitória muito mais profunda do que qualquer pessoa pode imaginar. Senhor, guarda-nos e acompanha-nos nesse dia e nessa semana. Em nome de Jesus. Amém.